E Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu começava também pela questão das contribuições para a Segurança Social. São, obviamente, um aspecto essencial. Por outro lado, as contribuições refletem muito aquilo que acontece no quadro económico, no quadro social, nomeadamente na economia, no valor dos salários, na questão do emprego. E a verdade é esta, é que nós, em 2016, estava previsto um crescimento de 1,8, agora já percebemos que é 1,2. O emprego era 0,8, crescia 0,8, e as contribuições cresciam aquele valor extraordinário de 800 milhões de euros. Nós dissemos que isto não era possível face àquele quadro, o Sr. Ministro insistia que era possível, afinal, Sr. Ministro, a previsão até final de 2016 é as contribuições crescerem mesmo 800 milhões de euros, ou não é? Porque isto realmente é muito importante, porque as contribuições dão sustentabilidade ao sistema. E uma diminuição do valor das contribuições não dá essa sustentabilidade ao sistema. Eu gostava, antes de mais, que me dissesse sim ou não a previsão é mesmo crescer 800 milhões de euros até ao final do ano. Agora, o que é extraordinário é que, para 2017, nós temos um crescimento previsto, dizem os senhores, de 1,5%, temos um crescimento do emprego de 1%, portanto mais do que o ano passado, e, no entanto, as contribuições crescem menos do que o ano passado. Isto é, segundo o relatório do Orçamento, cujos números não são coincidentes com os que o senhor apresentou aqui. Segundo os vossos números que estão no relatório, só crescem 3,6%. Está aqui no relatório, 3,6%. A pergunta é, portanto, crescem, segundo o relatório, 540 milhões de euros, portanto, menos 260 milhões de euros, segundo o que diz aqui o vosso relatório. Ora, a minha pergunta é, como é que se explica isto? Como é que em 2017 há um crescimento menos acentuado, bastante menos acentuado das contribuições do que houve em 2016, apesar de nós termos condicionantes na economia e no emprego melhores do que em 2016. Para nós isto era muito importante porque as contribuições são realmente essenciais. Na questão das pensões, de facto as pensões são um elemento muito importante do sistema da Segurança Social. É uma questão muito complexa. Os valores são muito significativos, mais de 16 mil milhões de euros, e são realmente muito importantes, é um instrumento notável no combate à pobreza, à exclusão social. E, por outro lado, o sistema de pensões promove ou não promove a equidade, a justiça social, combate ou não combate as desigualdades sociais. Pois nós achamos que no Orçamento de Estado para 2017 há uma manifesta e flagrante falta de combate às desigualdades sociais pela via do sistema de pensões. Nós concordamos, acha bem, é bom atualizar e aumentar as pensões com até os 10 euros excepcionais. Achamos bem, achamos até que depois daquela passagem tenebrosa a que o governo socialista nos obrigou do resgate, nós neste momento tínhamos capacidade de ter uma distribuição de rendimento pela via das pensões, porque obviamente saímos desse resgate e obviamente saímos dessa pressão da austeridade. E portanto nós achamos bem que haja esse aumento extraordinário. Agora, achamos muito mal, até pela explicação que é dada de que foram aumentadas no passado, por exemplo, pensões de 202 euros ou 263 euros, não tenham também este aumento excepcional até 10 euros. Tenham apenas uma atualização, que será de 0,7% ou 0,8%. E a minha pergunta é esta, por que razão, afinal, foram verdadeiramente excluídas pensões de 202 euros? Não há aqui uma manifesta injustiça? Pessoas, mais de 100 mil pessoas, cerca de 130 mil pessoas que recebem 202 euros de pensão, vão ter apenas uma atualização, eventualmente 0,7 ou 0,8. Já agora, Sr. Ministro, em 2016 tiveram uma atualização de 0,4 e a inflação é de 0,8. Há uma perda de 0,4%, quer dizer, já ganhavam um pouco e depois tiveram uma atualização abaixo daquilo que foi a inflação.
E a minha pergunta, Sr. Ministro, é este: para um pensionista de 202 euros teve um aumento para 2016 de 0,85 a 85 cêntimos, vai ou não vai haver uma compensação por causa desta diferença em relação à inflação? E depois, em relação à questão dos aumentos dos até 10 euros, nós ficamos com algumas perplexidades. Afinal, são 10 euros ou não são 10 euros? Parece que não são 10 euros, como o PCP veio reclamar, não são 10 euros. Depois há uma outra pergunta que é, esta que é realmente flagrante: porquê é que só a partir de agosto? Porquê só a partir de agosto? É porque em setembro há eleições autárquicas? Sim, é uma pergunta que temos que fazer. Porquê é que não é no mês de janeiro? É em janeiro que começa o ano orçamental, é em janeiro que se fazem os aumentos das pensões, é em janeiro que se fazem as atualizações das pensões. E a minha pergunta, porque é uma pergunta de perplexidade, é porque é que em agosto vai haver um aumento, em alguns casos não é de 6 euros, é de 5 euros, é de 6 euros, mas porquê no mês de agosto? Estou tentado a pensar, é porque não há dinheiro capaz de poder pagar a partir de janeiro. Mas neste caso a minha pergunta é, se não há dinheiro, podiam evitar acabar já no ano 2017 com a contribuição extraordinária de solidariedade. Porque repare, por exemplo, há aí um pensionista famoso, muito famoso nos dias que correm, que é o Dr. António Domingos. Parece que além do salário milionário que vai ter na Caixa Geral de Depósitos, tem também uma pensão milionária de 16 ou 17 mil euros do BPI. A pergunta é, se a esta pessoa lhe fosse aplicada a contribuição extraordinária de solidariedade, diria cerca de 4 ou 5 mil euros, podia ser distribuída, por exemplo, para poder aumentar a partir de janeiro estas pensões, ou mesmo aumentar também as pensões mínimas. Bom, é realmente este tipo de perplexidades que eu gostava de lhe perguntar. Depois, Sr. Ministro, em relação a uma matéria muito badalada, que é a questão da condição de recursos. Vossa Excelência não falou disto aqui, mas tem sido uma matéria muito badalada. Ora bem, aparentemente, os senhores querem fazer cortes nas pensões em 2018 e 2019, nas pensões mínimas do regime geral, cerca de 1 milhão de pensionistas. Os pensionistas que ganham pensões de 263 euros, 275 euros, 304 euros e 380 euros da Segurança Social, e também na Caixa Geral de Aposentações. Suponho também, já agora gostava de lhe perguntar se também está perspectivado este tipo de cortes para a Caixa Geral de Aposentações. Este é um corte que nunca se viu, um corte de 1.020 milhões de euros. Eu gostava de lhe perguntar se é verdade ou não este corte, e se é verdade ou não que o vai encaixar no ano 2018 e 2019. É que, de facto, quando se olha para o relatório de sustentabilidade na página 247, Vossa Excelência falou aqui nesse relatório, e realmente nota-se que no ano 2018 e 2019 haverá um decréscimo do valor das pensões do regime previdencial. Nota-se, há lá uma diferença de cerca de 150 a 170 milhões de euros. E a minha pergunta é, vão fazer realmente este corte em 2018 e 2019? Para terminar, termino. E, portanto, a minha questão é esta. É se, em vez de andarem com estas, a tentar pôr um remendo novo em pano velho, através deste tipo de exercícios pontuais e casuísticos, não era melhor fazermos uma reforma a sério da Segurança Social, que desse sustentabilidade ao sistema e que desse uma garantia de justiça e de equidade na distribuição das receitas do sistema? É o desafio que lhe deixo. Vossa Excelência já veio dizer, não é preciso fazer reforma da Segurança Social nenhuma, mas, no entanto, Vossa Excelência vão propondo uma reforma pontual, que é, como quem diz, uma tentativa de cozer um rasgão que existe manifestamente, até na vossa perspectiva, naquilo que é o sistema da Segurança Social. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra